Bom, e o último preso da Lava Jato, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pode ser solto ainda hoje, segunda-feira. Beneficiado pelo Supremo Tribunal Federal, Cabral deverá passar o Natal em casa. O repórter Matheus Coelzer tem os detalhes pra gente. Uma grande expectativa para a soltura do ex-governador Sérgio Cabral. Ele recebeu a visita da mãe Magali Cabral na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana, no final de semana, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder habeas corpus para o ex-governador. Sérgio Cabral deve cumprir prisão domiciliar a partir desta segunda-feira em um imóvel da família em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a defesa, ele vai precisar utilizar uma tornozeleira eletrônica. De acordo com o advogado, Cabral não vê a hora de sair do presídio. Já a mãe, após a visita, declarou à imprensa que já era tempo. Para que Cabral cumpra a prisão domiciliar, é necessário que o STF envie um comunicado para que a Justiça de Curitiba possa expedir um alvará de soltura e o encaminhar para o Rio de Janeiro. Medidas cautelares ainda serão definidas. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido de liberdade do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso desde 2016 pela Lava Jato. Com a decisão, Cabral pode ser solto a qualquer momento. Ao todo, o político cumpriu 2.219 dias de prisão, o equivalente a 6 anos e 22 dias no sistema prisional do Estado. A decisão de revogar a prisão foi votada nesta sexta-feira por 3-2 votos pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ex-governador foi preso no dia 17 de novembro de 2016, na época suspeito de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Ao longo do processo, Cabral chegou a admitir o recebimento de valores indevidos em diversos contratos assinados durante seus 2 mandatos como governador, entre 2007 e 2014. A decisão a favor de Cabral pelos ministros do STF derrubou a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro. Essa era a última ordem de prisão que ainda mantinha o político na cadeia. Os ministros decidiram por revogar a ordem de prisão da Justiça Federal do Paraná contra Cabral, anular as decisões tomadas e enviar o caso para análise da Justiça Federal do Rio. A defesa de Cabral questionava a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável por processos da Lava Jato, para analisar o caso em que o ex-governador é acusado de receber propinas por irregularidades em um contrato de terraplanagem do complexo petroquímico do Rio de Janeiro da Petrobras. Bom, e ainda sobre este assunto, nós recebemos aqui no Prós e Contras o jurista especialista em Direito Constitucional, Adib Saad. Oi, doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, Kalina. É uma honra muito grande estar novamente com vocês. Estou à sua disposição. Imagina, a honra é toda nossa, doutor. Bom, primeiramente, essa notícia causou impacto em muitas pessoas que não entendem muito, inclusive sobre leis, questionando por que uma pessoa que tem mais de 400 anos aí de condenação pode ser solto. E eu gostaria que o senhor explicasse por que o Supremo decidiu por essa atitude agora. Bem, Kalina, o nosso sistema é um sistema complexo. É bom que nós possamos explicar isso para a população. O acusado, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ele está condenado em julgamentos que ainda não tem trânsito em julgado, portanto, não tem uma sentença definitiva, há mais de 390 anos de reclusão, de cadeia, efetivamente. Isso em mais de 20 processos aos quais ele responde, alguns já terminados, outros não, mas não há uma condenação definitiva, ou seja, que não exista recurso pendente. O que havia era uma última decisão, ainda pendente, sobre prisão preventiva, lá com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa prisão preventiva ele já vinha cumprindo há mais de 6 anos, sem que o processo termine, sem que haja uma decisão definitiva. É, lamentavelmente, uma morosidade do judiciário brasileiro, é uma morosidade que também se soma a uma sucessão de recursos muitas vezes infindáveis, que as defesas utilizam, sim,
para prorrogar o processo e que acabam levando muitas vezes até a prescrição. O que ocorre? Com a demora na solução do processo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é mais possível manter o réu, o acusado, muito embora ele confessou no curso de alguns processos que efetivamente recebeu valores decorrentes de propina, desviou, portanto, dinheiro público e foi condenado por isso em primeira instância. Houve, por parte do Supremo Tribunal, o reconhecimento de que essa prisão preventiva deveria ser encerrada e substituída por medidas cautelares diversas dessa prisão. Então, ele vai para casa, vai ficar lá em casa, efetivamente preso lá em casa, com tornozeleira eletrônica. Portanto, encerrou-se essa prisão preventiva e esse período de 6 anos que ele já vinha cumprindo no presídio passa a não existir mais, ou seja, está suspensa. É um problema sério, porque o processo demora, o réu fica em situação efetivamente de prisão, mas nós não damos uma solução definitiva, uma resposta definitiva à sociedade, o que é um drama e o que é um recado muito mal dado à população brasileira de uma forma geral. Porque se o sistema não funciona, ou se demora muito, levando até a prescrição e, portanto, a extinção da punibilidade, qual é a mensagem que nós passamos para a sociedade civil brasileira? Primeiro, o crime compensa? Segundo, precisamos mudar o sistema? Alguns poucos privilegiados ou muitos se servem do sistema para não cumprir a sanção ou a pena a que deveriam pagar por transgredir regras de conduta? E veja, foram desvios de recursos públicos que fizeram falta a doentes, a pessoas que passam fome, a pessoas que precisam de remédios, a professores, policiais que deixaram de receber remuneração ou uma melhoria na sua remuneração. Tudo isso precisa ser discutido, ou seja, não é apenas uma decisão que mandou um réu embora para casa. É todo um sistema que precisa ser reavaliado pela população brasileira através do foro adequado, que é o Congresso Nacional, para saber se esse sistema atual serve ou não serve para punir aqueles que transgridem o ordenamento jurídico brasileiro. Pois é, o senhor falou tudo, né, doutor? A gente acaba vendo esse tipo de situação, essa morosidade da justiça e se questionando, o crime compensa aqui no Brasil? A gente vê a Operação Lava Jato, né? Aquelas pessoas que eram heróis durante a Operação Lava Jato, hoje em dia viraram praticamente vilões, esses presos que estão sendo soltos. Como que o senhor enxerga hoje a mensagem que essa Operação Lava Jato trouxe para o Brasil? São dois aspectos importantíssimos, Kalina, você tem toda a razão. De um lado, é necessário que o sistema cumpra efetivamente o devido processo legal, ou seja, a busca pelo crime, a sanção a ser aplicada deve respeitar necessariamente a própria lei. Eu não posso frustrar, eu não posso violar a lei e a Constituição sob o argumento de estar perseguindo a conduta criminosa. Então, o devido processo legal precisa ser respeitado, a ampla defesa e o contraditório. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso mostrar para a sociedade que o crime não compensa. Eu preciso mostrar para a sociedade que aqueles que têm uma conduta delitiva, principalmente frustrando, violando valores que são essenciais ao Estado de Direito, à democracia, o patrimônio público, a vida, a honra, o Estado de Direito, eles precisam ser punidos sob pena de nós levarmos todo o ordenamento jurídico à falta de credibilidade. Quando eu tiro credibilidade do sistema jurídico brasileiro, eu deixo para a população, e pior do que isso, do ponto de vista pedagógico, eu deixo para as futuras gerações uma falta de crença de que aquilo que não serve à sociedade como conduta do ponto de vista legal possa ser praticado sem nenhum tipo de sanção. Isso é péssimo, inclusive do ponto de vista educacional, pedagógico, para os nossos jovens, para as nossas crianças e para gerações futuras. Isso é inadmissível, né? É um recado mal dado para a população e para gerações futuras. Agora, doutor, esse holofote que a imprensa está dando a este caso, né, agora que ele foi solto, o senhor acredita que por causa disso, dessa pressão, tanto da imprensa quanto da população, esse processo possa ter um desfecho mais rápido? Olha, eu não tenho dúvida. E na realidade, eu não encaro isso como, se me permite, Kalina, a sua colocação está perfeita, mas eu não diria que isso é uma pressão.
Isso, na realidade, é o exercício regular de um direito, né? A imprensa e a população têm o direito constitucional de manifestação. A população precisa se manifestar dizendo, olha, eu, população, estou indignada com determinada situação. E exijo, não efetivamente a mudança de uma decisão judicial que eventualmente esteja de acordo com a lei e com a Constituição. Mas eu exijo, por exemplo, o reestudo ou a discussão ou a rediscussão do sistema, para saber se o sistema tem atuado ou se o sistema está proposto de maneira a atender o interesse público e o interesse da nação brasileira. Do mesmo modo, a imprensa funciona como a via democrática necessária para levar a informação para a população e permitir que a voz da população seja levada às autoridades brasileiras para que as autoridades brasileiras pensem, recebam a voz da população e sobre ela reflitam, para transformar o parlamento, que é o local adequado de discussão das ideias e da vontade popular, em lei ou em substituição às leis existentes, quando elas não mais servem ao interesse público e ao interesse da nação. Essa é a via democrática adequada. Esse é o caminho constitucional que nós temos e que deve ser seguido. Portanto, eu não vejo isso como mal, eu não vejo isso como pressão, eu vejo isso como o mais salutar exercício da democracia dentro do nosso sistema. Agora, doutor, o senhor fala sobre a morosidade da justiça. Como acabar com este problema? Como acabar com esse sistema complexo? Ou esse sistema, justamente por ser lento, acaba beneficiando poderosos? Kalina, excelente colocação. Nós precisamos de algumas medidas importantes. Primeiro, ter um judiciário bem aparelhado. Bem aparelhado em que sentido? Com pessoal preparado, uma remuneração adequada do ponto de vista dos servidores, equipamentos e tecnologia, treinamento constante, modificação dos nossos códigos e das nossas leis para impedimento do volume absurdo de recursos e de expedientes que são utilizados para eternizar o processo. Nós precisamos ter fiscalização constante sobre o volume de processos que são julgados. Existem processos que ficam dormindo por muito tempo. Existem magistrados que despacham, sentenciam e julgam numa velocidade extraordinária, que tem uma produção extraordinária e, lamentavelmente, tem alguns poucos outros que têm uma morosidade extraordinária. Isso precisa ser estudado e verificado. O porquê? É a matéria que é julgada? É o cartório que não funciona? É a Câmara Recursal que não colabora, é o sistema utilizado, é o sistema de informática. Precisamos estudar e melhorar. Não há um único culpado, né? As partes muitas vezes colaboram para essa morosidade, muitas vezes os recursos infindáveis colaboram para essa morosidade, muitas vezes o judiciário colabora para essa morosidade, a falta de investimento colabora para a morosidade, a falta de remuneração adequada dos servidores públicos colabora para essa morosidade. Isso precisa ser repensado, inclusive dentro do próprio arcabouço legislativo, que precisa ser repensado. Ou seja, não há um único caso ou um único culpado. Há necessidade de uma discussão ampla, sincera, transparente e responsável por todos os operadores do direito, para que possamos dar uma melhor solução e uma melhor resposta para o destinatário final de tudo isso, que é o cidadão, principalmente o mais carente, que não tem recursos para colocar nessa ciranda, nessa discussão judiciária completa, que muitas vezes é custosa, leva tempo e às vezes o cidadão morre e não consegue ver o seu direito realizado. Esse é um longo caminho, mas que nós precisamos dar andamento com urgência, porque o processo não pode ser julgado pelo nome que consta na capa. Ele precisa ser julgado segundo o direito, que grita dentro do processo e precisa ser atendido. Agora, doutora Adibissad, peço para que o senhor continue com a gente, que eu vou fazer contato com o nosso repórter Rodrigo Viga, que fala diretamente do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, que tem as atualizações sobre a soltura de Sérgio Cabral. Viga, você me ouve? Perfeitamente, Kalina. Perfeitamente, Kalina. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. A gente obteve informação nesse momento de que o despacho com a HC, né, com a habeas corpus, com a alvará de soltura em favor de Sérgio Cabral Filho, esse despacho, essa sentença foi manifestada pela Justiça do Paraná, já foi comunicada. Por que a Justiça do Paraná? Porque
era o único mandado de prisão preventiva que permanecia de pé, foi esse, inclusive foi derrubado por 3-2 na última sexta-feira pela segunda turma do STF. Então, essa comunicação do alvará de soltura já foi feita pela Justiça do Paraná à Justiça do Rio de Janeiro, e agora fica cada vez maior a expectativa pela saída de Sérgio Cabral Filho daquela porta ali, ó, do Batalhão Especial Prisional aqui em Niterói, na região metropolitana. É um processo lento, demorado, é um processo burocrático, mas que deve ser consumado, eu diria, entre o final da tarde e o início da noite desta segunda-feira, até porque, né, Kalina, ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, a decisão foi tomada na última sexta-feira. Já sabia que seria algo burocrático, lento e moroso, porque o Poder Judiciário trabalha de uma forma diferente, em regime de plantão no final de semana, e efetivamente toda essa comunicação, mesmo que de forma eletrônica, começou a ser feita nesta segunda-feira. Então, a informação de momento é que esse alvará de soltura, ele já foi expedido pela Justiça do Paraná, atendendo aí a determinação, a decisão tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, já está de posse da Justiça do Rio de Janeiro, e agora falta a Justiça do Rio de Janeiro efetivamente lavrar aí esse habeas corpus determinado pela segunda turma do STF, para que isso chegue aqui ao Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana, para que efetivamente Sérgio Cabral deixe a prisão pela primeira vez depois de 6 anos. Está detido desde novembro de 2016 por uma série de crimes. Ele foi condenado em mais de 20 processos, a penas que somam cerca de 430 anos somadas, né? Penas somadas que somam 430 anos. E para muita gente, o doutor estava explicando agora há pouco, não entra na cabeça, fica meio difícil de entender como é que uma pessoa condenada a mais de 400 anos está ganhando a liberdade daqui a alguns instantes. Deixo para os especialistas falarem, mas o que eu vejo aqui na porta do presídio é um clima de revolta, de indignação, um buzinaço, palavras de ordem e muitos gritos de fora Cabral, permaneça preso Cabral e Cabral ladrão. Esse é o tom, além das buzinas e do movimento do trânsito aqui em frente ao Batalhão Especial Prisional em Niterói, viu, Kalina? Claro, né, Viga? 400 anos, né? Condenado a cerca de 400 anos. Quantas vítimas este senhor não fez ao longo dessa vida? E vai passar o Natal com a família, né? Privilegiado. Obrigada pelas informações, Rodrigo Viga. Qualquer coisa é só me chamar, você tem prioridade. Bom, doutor, volto a te chamar. Agradeço, inclusive, pelo senhor ter aguardado aqui. A gente acompanhou as informações de Rodrigo Viga. A qualquer momento, então, Cabral poderá sair da cadeia. O que acontece a partir de agora, doutor, exatamente? Karina, é uma situação que, para o leigo, para a população de uma forma geral, é uma situação que pode ser incompreensível. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, o ex-governador ele não foi absolvido. Os processos não foram encerrados. É preciso dizer, muito embora isso possa parecer estranho, que simplesmente o que o Supremo fez foi dizer o seguinte: olha, essa prisão preventiva que estava decretada, até o momento ela para de incidir agora. Os processos continuam como estavam tramitando. Então, se vai haver a condenação definitiva ou não, os processos vão caminhar, existem circunstâncias, existem ações em que ele é réu confesso, há uma grande chance, portanto, dele ser efetivamente condenado em definitivo e, portanto, vai cumprir pena definitiva, haverá a prisão definitiva, mas no momento, como não há uma decisão definitiva com trânsito em julgado, cessa a prisão preventiva. É isso. Então, não há uma absolvição, os processos não acabaram, eles continuarão até decisão definitiva. É uma sistemática processual. O que devemos pensar, efetivamente? Isso causa uma certa revolta na população, causa, pela gravidade dos crimes dos quais ele é acusado, sim. Em relação ao montante financeiro, as pessoas efetivamente prejudicadas, também. Mas nós precisamos pensar em mudar o sistema, acelerar o andamento dos processos, para que a população possa ver aquilo que lhe é mais sagrado, que é a realização concreta da justiça, né? Seja numa briga doméstica, seja numa briga com um vizinho por força da venda de uma caneta, seja na briga que nós temos com os poderes constituídos. Nós precisamos ter a sensação de viver num Estado que distribua efetivamente justiça. Se não tivermos essa sensação,
a própria segurança jurídica, o próprio Estado de Direito ficarão comprometidos. E, lamentavelmente, o cumprimento da lei, que foi o que o Supremo fez, cassando a prisão preventiva, gera a sensação de injustiça e, portanto, de falta de segurança jurídica e de falta de transparência. É lamentável, mas a decisão foi, do ponto de vista técnico, absolutamente correta. Conversamos então com o jurista e especialista em direito constitucional, Adib Saad. Doutor, brigadão, ótima semana para o senhor. Eu que agradeço, mais uma vez uma honra e, se não falarmos, desejo a todos um feliz e santo Natal. Obrigada, igualmente, doutor.